Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? 1º de abril e para quem não sabe, ontem teve jogo do Brasil e o Brasil ganhou, é claro. Então eu decidi fazer essa videoaula muito especial para vocês de uma peça bem básica, tá? Que nada mais é do que um estojo box. Esse aqui é um formato um pouquinho maior. Eu vou fazer para vocês. Esse é um painel, que é lá da minha parceira Ponto X Tecidos, tá, gente? Olha só que lindo. A nossa bandeira do Brasil, tá? E aí eu separei aqui os materiais pra fazer. Você consegue comprar o painel no site ou direto na loja. Lembrando que no site vocês têm cupom de desconto, que é Mimos da Pri, tudo junto, tá? Não só pra esse painel, mas pra todos os materiais do site. Então, esse painel aqui, ele é um painel no sintético doll. E eu coloquei aqui um bagum de fundo. Lembrando que esses materiais aqui, ó, de forro, você também encontra lá na Ponto X Tecidos, tá bom? Separei aqui um pedaço de alça de 18 centímetros e um cursor, ó, personalizado do Brasil também, pra poder fazer e ficar bem linda. E um pedaço de zíper, tá? Esse zíper aqui, ele tem aproximadamente 37 centímetros. Lembrando que eu sempre deixo um pouquinho de sobra dos dois lados pra gente poder fazer o encaixe do cursor, tá certo? Então, bora lá pra nossa videoaula. Já deixei aqui tudo clipadinho no tamanho certinho da nossa peça, que essa aula é para ser bem rápida. Afinal de contas, nós temos um vídeo de 20 minutinhos para fazer. E aí, eu quero mostrar para vocês que em 20 minutinhos vocês conseguem fazer essa peça, tá bom? Então, tô vendo aqui, ó, passando uma costura bem na beirada, não precisa ser de um pé calcador, tá? Mas essa beirada aqui também vai ficar escondida, porque depois a gente vai passar o zíper. Então, ó, fiz até aqui, agora eu vou dar a volta nele todo, tá bom? Gente, se eu tossir, vocês me perdoem, mas essa semana foi uma semana que eu não sei o que aconteceu, não é gripe. Eita, nós, caiu aqui a extensão, que o meu celular tá no carregador. Não é gripe, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei com uma tosse alérgica muito forte. E é por isso, de vez em quando, vocês vão me ver aí dando uma tossida pra tentar aliviar a garganta. Até porque eu preciso conversar aqui com vocês e a voz tá dando uma sumida básica, tá bom? Então é isso, vamos aqui dando a volta em todo o material. Lembrando que pra fazer essa peça, você pode fazer na doméstica. Eu tô fazendo na industrial, porque é a máquina que eu tenho hoje, né? Eu não tenho mais a doméstica, mas você consegue fazer na doméstica também. Porque o sintético doll que nós utilizamos aqui, ele não é grosso, então ele deixa as camadas, por mais que você junte, não deixa assim tão pesado na hora de passar na doméstica, tá? Lembrando que pra fazer costura de material sintético, eu já tenho um videozinho aqui que eu ensinei vocês, que foi na Mega do ano passado. Quem aí tá com saudade da Mega, gente? Eu tô super ansiosa, daqui a pouco chega a Mega, hein? Na Mega do ano passado eu fiz um vídeo ensinando vocês como que vocês podem costurar sintético, porque tem muita gente que tá acostumada aqui a costurar tecido e não sabe que precisa fazer algumas modificações, né? Perdão, gente. Então, assim, pra você fazer a costura no sintético, primeira coisa, você precisa aumentar o número da sua agulha. Então, ela tem que ser sempre maior que 16, 16, 18, 20, 22, depende aí da quantidade de camadas que você vai costurar. Pra essa necessária aqui, eu tô usando uma agulha 16. Além da agulha, você precisa colocar um calcador de Teflon, que é um calcador de plástico. Ele ajuda a deslizar melhor o material na hora de costurar. Mas se você não tiver, você pode aí ajudar o seu material a escorregar com um pouquinho de silicone ou óleo de máquina, também vai ajudar a dar uma escorregada. Lembrando que dependendo do material que você for fazer, você precisa dar uma limpada depois, né? Pra não vender a sua peça aí sujinha de óleo, tá bom? Outra coisa muito importante. A linha que nós utilizamos para fazer qualquer peça em sintético é a linha de poliamida 60. E aí no mercado tem a 40, tem a 80. Quanto menor, mais
fina ela é, tá bom? Então, a 60 é o ideal para esse processo. Aqui, eu trabalho muito com a 60. Ainda tem um pouquinho da 40 ali, mas eu trabalho muito com a 60. E por que tem que ser a linha de poliamida? Gente, porque a linha de poliamida, ela é difícil de quebrar. Não é igual uma linha que você vai costurar tecido. Quando você pega na mão, você puxa, ela quebra com facilidade. A de poliamida, ela custa quebrar. Então, isso vai fazer com que a sua peça, ela não se abra fácil a costura se você colocar muito peso nela, tá? A linha de poliamida é essa aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Essa daqui é em uma cor marrom, tá? Vocês conseguem ver, ó. Aqui tem a descrição dela, 100% poliamida. Aí aqui tem o número que é 60/80. E aí tem a cor, aí a cor é diversa, tá? Eu tô usando uma linha branca. E a que eu mais uso aqui é branca e preto, mas às vezes eu também gosto de usar essa marrom. E também tem uma mais clarinha assim, ó, que ela não mostra tanto dependendo da cor do material que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui na nossa costura. Eu acho que o tempo que mais se gasta aqui é no corte, né? Então, eu já adiantei bastante o corte, porque eu tirei as rebarbas do painel antes de iniciar o nosso vídeo. Mas agora também, que eu finalizei aqui, a gente vai precisar cortar os excessos, né? Do bagum, essa parte branca aqui, ó. A gente vai precisar tirar para poder colocar o nosso zíper, tá bom? Perdão, gente. Então, assim, agora eu vou fazer o corte, o excesso aqui, pra gente poder dar continuidade. E quem viu o Jogo do Brasil ontem? Gente, quem viu o Jogo do Brasil ontem, comenta aqui. Eu vi. Eu não vi, gente, juro pra vocês. Eu comecei a assistir, só que eu acordo muito cedo, então o corpo me avisa, olha, tá na hora de desligar. E eu não consigo ficar acordada por muito tempo. Então, eu iniciei o jogo, mas eu não consegui. Eu vi até o gol do Vini Júnior, que foi o primeiro gol do Brasil. Depois eu não consegui assistir mais. Eu realmente capotei, o meu corpo pediu arrego pelo cansaço. E eu decidi obedecê-lo. Tá bom? Mas se você viu o Jogo do Brasil, comenta aqui. Eu vi o Jogo do Brasil, tá bom? Porque, gente, eu peço pra vocês comentarem, porque vai me ajudar aqui a dar um engajamento pra esse vídeo, pra outras pessoas verem, pra outras pessoas fazerem, tá? Porque lá na Ponto X não é só essa estampa que você vai encontrar do Brasil, tá? Tem outras estampas nesse mesmo modelo que você vai encontrar pra poder fazer a sua box. Eu tô cortando aqui os excessos. E quem tá empolgado pra Copa? Normalmente quem trabalha CLT fica super empolgado, porque algumas empresas param na hora do jogo, né? Ontem mesmo, quem tá me acompanhando aqui, eu postei que eu fiquei sem energia um determinado período, né? Choveu, nem foi aquela chuva de, nossa, que chuva! Mas eu fiquei sem energia durante um tempo. A energia aqui voltou, acho que por volta de umas 6 e pouquinho, quase 7 horas da noite. E aí, o que eu ia falar, gente? Eu acabei esquecendo. Eu ia falar que acabou a energia e esqueci. Ah, depois eu vou lembrar o que eu ia falar. Mas enfim, acabou a energia e eu fiquei sem costurar. Queria ter feito essa videoaula pra vocês ontem, mas não deu tempo por isso. Quando a energia voltou, aí já tinha passado do horário da Luísa tomar banho. Aí eu falei, ah, eu vou correr aqui com as coisas, né? Então, foi isso. Ó, costuramos todo o nosso excesso aqui. Deixa eu jogar aqui no lixinho. E agora vamos colocar nosso zíper. Eu escolhi esse amarelo, eu vou colocar assim, ó. Dessa forma mesmo, tá bom? Bora lá, gente. Então, como eu tava falando, eu tinha esquecido, né? Eu ia contar um negócio pra vocês. Ontem aqui faltou energia, certo?
Aí, depois que voltou a energia, eu ia sair, que eu precisava comprar coisa pra fazer salada aqui na hora do jantar. E aí, eu ia no sacolão aqui perto da minha casa, só que o sacolão tava fechado. Aí, o pessoal falou assim, ai, talvez ele fechou porque tivesse sem energia. Eu falei, gente, não é, porque mesmo sem energia, um sacolão do tamanho que eu tenho aqui, na onde eu moro, que quem sabe é tipo um mercadão, ele vende de tudo e é bem grande. Então, não ia fechar por conta de uma falta de energia. Normalmente, eles têm gerador e tal. E eu acho que eles fecharam por conta do jogo do Brasil, né? E foi bem na hora que eu saí, assim, que eu falei, ah, o jogo começou, vou fazer o quê? Eu vou lá na frente comprar um pimentão. E quando eu cheguei lá, as portas estavam fechadas. Eu falei, ai, meu Deus. Fecharam provavelmente por conta da energia. Depois eu pensei, não, quer saber? Na verdade, eles fecharam para assistir o jogo do Brasil. Isso acontece muito na Copa, né, gente? O pessoal fecha as empresas por um determinado período, dependendo do horário para assistir o jogo. Ó, então aqui eu costurei o primeiro lado, já aproveitei, eu fiz o pesponto. Vamos costurar o outro lado. Aí aqui o que que eu faço, ó? Eu meço aqui na mesma medida, vocês estão vendo? Ó, deixo aqui no mesmo tamanho. Passo um clips aqui, ó, que aí ele vai segurar as duas partes. E aí eu faço a mesma coisa desse outro lado, tá? Assim eu não vou ficar repuxando esse material. Lembrando que o doll, esse doll aqui que eu tô trabalhando, ele tem um fundo de malha. Então, o que que vai acontecer? Tem tendência a repuxar, né? Mas, quando eu faço isso, eu prendo ele e aí não repuxa, tá bom? Aí, aqui a gente já vai costurando do outro lado, acertando o zíper ao nosso painel. Quem tiver dificuldade com isso, pode clipar mais. Lembrando que para esse tipo de material, nós não utilizamos alfinetes e sim o clipes, por conta que é um sintético, se perfurar pode ficar marcado e depois não é legal, tá? A gente vai abrir aqui e vai pespontar do outro lado, pra gente já poder fechar a nossa peça. Pronto. Ai, gente, eu acho que essa necessaire vai ficar a coisa mais linda. E pra quem tá curtindo essa vibe da Copa aí que vai chegar, que normalmente a gente começa a enfeitar as ruas, né? Pintar tudo de verde e amarelo. É maravilhoso, ó. Então, fiz o pesponto, vai ficar assim a parte interna, não vai mostrar nada, tá vendo? O outro lado a mesma coisa. Aí agora a gente vai fazer o quê? Eu vou passar o cursor e fechar. Vou cortar aqui um pedacinho da minha cremareira. Ai, gente, a minha voz tá quase sem saindo, né? Vocês estão vendo. Ó, vou ver aqui mais ou menos igualar o meio pra gente poder encaixar aqui o nosso cursor. Encaixei o cursor, viu se ficou retinho aqui, ó. Segue vida até o final. E aí, a gente passa ele novamente e deixa no meio. Aí, vocês estão vendo pro lado que eu tô colocando? Esse lado aqui que eu tô encaixando o meu cursor é o lado que fecha, certo? Ele vai fechar pra cá. Então, a minha alça eu vou colocar aqui. Eu sempre coloco a alça do lado que eu estou fechando a minha necessaire. Por quê? Pra ele não ficar com aquele negócio de eu tô carregando a alça aqui, mas aí corre o risco do zíper abrir. Então, vai ficar dessa forma, tá? Ó, vou achar aqui o meio, passar uma costura aqui retinha e a gente já vai iniciar a parte do acabamento. Essa peça aqui, no final, ela vai ficar disponível para quem for aqui de São Paulo ver lá na loja da Paulo X Tecidos, tá bom? Perdão, gente. Ó, aqui também vou achar o meio dela. E
Já vamos costurar aqui. Então, quem quiser ver como é que ficou essa peça, vai ficar disponível lá na loja da Ponto X Tecidos, tá bom? Fechamos aqui. Agora, a gente vai passar o nosso acabamento. Lembrando de queimar sempre aqui essa partezinha do zíper, que é pra ajudar a não desfiar. E todas as pontinhas de costura que vocês verem que dá pra dar uma queimadinha, pode queimar, tá bom? Ó, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o viés, eu vou utilizar o viés de boneon pra poder fazer esse acabamento interno. E aí, a gente vai passar dos dois lados. Já vou aproveitar pra dar uma selada aqui no meu viés. Vamos dar uma acelerada aí no nosso ritmo, porque o nosso tempo de gravação tá acabando. E eu não quero deixar vocês com o vídeo incompleto, tá bom? Mas a gente já tá chegando ao final. Eu só queria mostrar pra vocês que essa peça dá pra fazer em 20 minutos. Isso aqui acontece, eu parei no meio, né? Eu parei no meio da gravação pra mostrar a linha pra vocês e tal. Mas aqui a gente já acerta tudo. Ó. Então, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem me chamar no direct. Podem deixar um comentário no vídeo, que também é muito favorável para mim. E não esqueçam de entrar lá no site da Ponto X Tecidos e adquirir o material de vocês, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão adquirir. Ó, aqui eu já vou fechar a nossa caixinha de leite. Lembrando que o nosso cursor tá pra cá, pra fechamento, então a gente vai colocar a alça lá em cima. Ó. Já venho aqui, passo uma costura pra gente fechar a nossa caixinha de leite. E do outro lado, a mesma coisa. Ai, gente, eu tô tomando um xaropinho pra ver se resolve, né? Essa tosse aí, que tá parecendo uma tosse de cachorro que vai morrer. Tem gente que fala, ai, meu cachorro morreu com essa tosse. Pois então, ó. Já fiz aqui essas duas partes. Agora eu vou colocar a nossa alça. Aí, pra prender a nossa alça, eu vou fazer assim. Eu vou achar aqui o meio. E eu vou colocar um clips. Segurando essa alça tanto de um lado quanto do outro. E a gente vai acertar aqui a caixinha de leite. Certo? Ó, aqui junto com a minha alça, eu vou aproveitar para colocar minha etiqueta. Vou pegar uma etiqueta de cetim que eu tenho aqui para fazer o encaixe. E aí a gente já vai fechar. Gente, eu precisei dar uma pausa no vídeo, mas porque eu tava com medo de o vídeo encerrar e eu não ter finalizado a peça. Então eu finalizei a peça aqui, como vocês viram, estava fazendo a caixinha de leite, já fiz o acabamento, agora eu vou desvirar a peça com vocês, pra vocês verem como a peça ficou linda, tá? Olhem só. Essa é uma peça pequena, mas se vocês tiverem dificuldade pra desvirar, vocês podem utilizar o secador. E assim ficou pronto o nosso estojo box para ser utilizado aí na copa. Olha, gente, que coisa mais linda que ficou. Eu amei. Se vocês gostaram também, comenta aí.